Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Lembrando que as atividades de hoje estão aqui no nosso livro EMAI e Ler e Escrever, volume 2, do quarto ano. Hoje teremos a nossa aula de número 29, certo? Então, já separa o seu livro, abre aí na parte onde estão as atividades do ler e escrever, que são as atividades de língua portuguesa, e estaremos trabalhando as atividades que estão nas páginas 152 e 153. Estamos no nosso projeto didático, falando sobre o jornal, e hoje será a nossa atividade 3D, Olíade e a sua função na organização da notícia, certo? Então, é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Então, aí no seu livro, ó, a atividade inicia com esse título, atividade 3D, Olíade e a sua função na organização da notícia. Número 1. Continuando nosso estudo sobre jornal, vamos analisar mais uma parte muito interessante dele. O primeiro parágrafo, que vem depois do título, ou do olho, se houver. Então, o lead, ou lead, né? Ele vai aparecer depois ali do olho da notícia. Então, nós vimos o título, tem o olho da notícia, e aí começa o texto. O primeiro parágrafo do texto, ele é chamado de lead, ou lead, que é o quê? O parágrafo que vai trazer as informações como se fosse um pequeno resumo do texto. O primeiro parágrafo, né? O que é o lead ou lead? O primeiro parágrafo de uma notícia é chamado pelos jornalistas de lead, palavra que vem do verbo inglês to lead, que significa levar, guiar, liderar e conduzir, certo? Por isso, este parágrafo, que é um resumo da notícia, tem como objetivo chamar a atenção do leitor, para que ele continue até o fim do texto, para conhecer os demais detalhes da notícia ou da matéria. Então, o lead, qual que é a função dele? Né? Ele vem desse verbo em inglês que significa o quê? Guiar, conduzir. Então, o lead, ele vai conduzir, ele vai levar o leitor a saber, né, sobre o que vai estar sendo falado nesse texto e ter a curiosidade de saber o restante dos detalhes da notícia, certo? Um bom lead, né? Um lead escrito de uma forma correta, ele vai o quê? Ele cativa, conquista o leitor e conduz, ele guia pelo texto. Há quem chame também o primeiro parágrafo de abertura, ou simplesmente de abre, certo? Que são os nomes que são usados lá pelos jornalistas. Nas redações, os jornalistas devem responder as perguntas básicas na elaboração do lead de uma notícia. São elas. Então, nesse primeiro parágrafo da notícia, precisa estar explicando o que aconteceu, quem são os envolvidos, quando isso aconteceu, onde, qual o local que isso aconteceu. Como? Então, vai explicar como isso aconteceu e por que isso aconteceu, né? O motivo, né? E pode também trazer um pouquinho das consequências. Então, essa informação é muito importante. Então, no lead tem que responder essas perguntas. A abertura informa qual é o fato a ser noticiado e as principais circunstâncias em que ele ocorre. Geralmente, esta prática é mais usada em jornais. Nas revistas, rádio e TV, não há muita necessidade de responder imediatamente às 6 questões logo no início. Elas vão aparecendo no decorrer da matéria. Então, na TV, no rádio, nas revistas, não vai aparecer o lead. Por quê?
Porque não há necessidade de responder todas essas perguntas de imediato. A pessoa está ali ouvindo o rádio, está ali assistindo a TV, ela vai continuar assistindo para saber os detalhes, certo? Então, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. O objetivo principal do primeiro parágrafo é dar ao leitor uma prévia do assunto, ou seja, um pequeno resumo do que vai acontecer, prepará-lo para o que vem a seguir. Este lead deve ser objetivo, quer dizer, tem que ser curto e sem opinião, não pode ter a opinião do repórter ou do jornalista, a não ser na seção do jornal chamada editorial. Então, apenas lá na parte do jornal que nós já conhecemos, que se chama editorial, aí sim o jornalista pode dar a opinião dele. Agora, nas demais notícias que aparecem no jornal, não, ele não pode emitir a sua opinião. O leitor ganha interesse pela notícia quando a abertura é bem elaborada e coerente. A propósito, a palavra líder também deriva do verbo inglês. Líder é aquele que conduz, comanda e que dirige os demais, certo? Então, esse é o resumo para vocês compreenderem o que é o lead, esse primeiro parágrafo, que ele vai levar o leitor para conhecer os demais fatos. Aí no seu livro, agora na página 153, nós vemos esta tabela. Então, aí no enunciado diz o seguinte: releia os primeiros parágrafos de todas essas notícias e identifique em cada um deles. Então, nós vamos ler 4 notícias, nós vamos revisar, né? Essas 4 notícias, e aí nós vamos responder essas perguntas. O que aconteceu? Quando aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu esse fato. Então, a primeira notícia é essa que nós trabalhamos durante essa semana. Então, aqui, ó, o primeiro parágrafo dessa notícia. Devido à queda de temperatura provocada por uma massa de ar polar, que avança sobre o estado de São Paulo, cidades da região noroeste paulista registraram geada na manhã desta quarta-feira, 30, que é 30 de junho, certo? Então, este é o primeiro parágrafo da notícia que nós trabalhamos essa semana. Aqui, da notícia que foi publicada lá no jornal Folha da Região, ao primeiro parágrafo. Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a AGS Inimansamar, concessionária responsável pelo abastecimento de água e esgoto em Araçatuba, anuncia a realização de um amplo estudo hídrico sobre o Ribeirão Baguaçu. Segundo a concessionária, o objetivo é fazer um levantamento detalhado de suas potencialidades e deficiências, para depois mobilizar a sociedade civil na busca de soluções de curto, médio e longo prazo para a sustentabilidade do Ribeirão. Então, esse é o primeiro parágrafo aqui da notícia que foi publicada no jornal Folha da Região. Nós não vamos nos aprofundar, não vamos ler o restante do texto, porque nós já estudamos esses textos, essas notícias. Agora aqui, primeiro parágrafo do jornal O Liberal. Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a AGS Inimansamar, concessionária responsável pelo abastecimento de água e esgoto em Araçatuba, anuncia a realização de um amplo estudo hídrico sobre o Ribeirão Baguaçu. O objetivo é fazer um levantamento detalhado de suas potencialidades e deficiências para depois mobilizar a sociedade civil na busca de soluções de curto, médio e longo prazos para a sustentabilidade do Ribeirão. Então, essa notícia aqui nós já estudamos também, então a professora não vai ler os detalhes. E eu separei essa notícia aqui que nos enche de orgulho, olha só. Raíssa Leal, a fadinha, faz história e é prata no skate street nas Olimpíadas. Olha que legal.
Essa notícia aqui foi publicada no dia 26/7, né? Tem aqui a fonte, assim como todas as outras notícias que nós lemos. Olha o olho da notícia aqui, né? E aqui nós temos o primeiro parágrafo. Olha a Raíssa aí, toda feliz com a sua medalha. Enquanto toda a arquibancada se calava no complexo Ariake, Raíssa Leal dançava ao lado da sua amiga Margielen Didal, das Filipinas. Parecia não se importar com o que acontecia à volta, mesmo antes da manobra poderia definir seu futuro. Ali, o circuito montado em Tóquio não se mostrou assim tão diferente da pista de Imperatriz no Maranhão, que é onde a Raíssa vive com seus pais. Ao ignorar qualquer pressão, a menina de 13 anos fez história e conquistou prata e garantiu a segunda medalha para o Skate Street nas Olimpíadas de Tóquio, repetindo o resultado de Kelvin Hoefler no domingo. Então, no domingo, o Kelvin ganhou uma medalha de prata e na segunda-feira, a nossa Raíssa foi medalhista de prata também no Skate Street. Aí continua a notícia. Raíssa é a atleta mais jovem da história do Brasil ao subir ao pódio em Olimpíadas. Aos 13 anos e 203 dias, bateu de longe o recorde de Rosângela dos Santos, bronze em Pequim com 17 anos. Então, a medalhista mais jovem era a Rosângela Santos, que lá nas Olimpíadas de 2008, quando ela tinha 17 anos, ela ganhou uma medalha de bronze. E hoje, a Raíssa, nossa fadinha, é a medalhista mais jovem da história do Brasil. E aí, continua aqui falando, né? No 4 por 100 metros do atletismo. Fadinha é também a mais jovem brasileira a participar dos Jogos. A marca anterior era de Thalita Rodrigues, nadadora, que foi finalista no 4 por 100 livre, ou 4 metros por 100 livre, em 1948, nos Jogos de Londres. Na ocasião, tinha 13 anos e 347 dias. Então, olha só, a Raíssa, além de ser a atleta mais jovem do Brasil a conquistar uma medalha nas Olimpíadas, ela também é a atleta mais jovem da história das Olimpíadas. Porque quem tinha conquistado essa marca anteriormente era a Thalita Rodrigues, certo? Só que as duas têm 13 anos, mas a quantidade de dias é diferente. Tudo bem? Então, vamos à nossa atividade. Aí, no seu livro, eu acredito que o espaço não será suficiente para você responder. Então, se você quiser, você pode fazer no seu caderno de língua portuguesa. Então, lá na notícia número 1, o que aconteceu? A chegada de uma frente fria no Noroeste Paulista. Na notícia número 2 e na número 3, que são sobre o mesmo assunto, Samar anuncia o estudo sobre o Ribeirão Baguaçu. E aqui só muda o nome, coloca o nome completo da empresa. E na notícia número 4, Raíssa Leal se diverte e dança antes de conquistar a prata, né? Que é lá no primeiro parágrafo. Então, antes de competir, ela estava tão feliz de estar ali que ela simplesmente estava se divertindo com a sua amiga antes de entrar na pista. Então, quando aconteceu? A notícia número 1 foi no dia 30/6/2021, 30 de junho. A notícia número 2 e número 3 foi no dia 5/6/2021. E a notícia número 4 foi no dia 26 de julho de 2021. Onde aconteceu? A primeira notícia aconteceu nas cidades do Noroeste Paulista, que eram várias cidades onde aconteceu essa queda de temperatura e essa geada. Na notícia 2 e na notícia 3, as duas notícias aconteceram aqui na nossa cidade de Araçatuba, São Paulo. E a notícia número 4, que tem que tirar esse S, na cidade de Tóquio, no Japão. Então, corrijam aí, pessoal, é na cidade.
Já corrigi aqui, ó, na cidade de Tóquio, no Japão. Por que isso aconteceu? Então, na primeira notícia, por que isso aconteceu? Devido à queda da temperatura. Então, aconteceu uma queda brusca na temperatura com a chegada da frente fria. Na notícia 2 e 3, aconteceu em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. E na notícia número 4, ela venceu em segundo lugar, a nossa Raíssa, e conquistou a medalha de prata. Olha que bacana. Pode pausar agora o seu vídeo, copia aí direitinho as respostas, pode ser no seu caderno, não precisa ser aí no livro. E se você quiser saber mais sobre essas notícias, você pode pesquisar lá no endereço que está, ó, bem abaixo ou acima mesmo, lá na barra de ferramentas. Você pode ler a notícia completa sobre a conquista da Raíssa Leal, tudo bem? Vou continuar explicando as questões que ainda estão faltando, que estão aqui na página 153. Letra B. Foi possível identificar essas informações em todos os primeiros parágrafos? Então, em todos os parágrafos tinha o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu? Sim ou não, pessoal? Sim, nós conseguimos observar em todos, porque essas informações estavam contidas no primeiro parágrafo do texto, ou no lead. Então, nós conseguimos encontrar todas as informações nesse primeiro parágrafo. Pode registrar aí no seu livro. E aqui na questão C, considerando essa análise, o que se pode dizer que todos os primeiros parágrafos das notícias têm em comum? Anote suas reflexões abaixo. Então, de tudo que nós falamos na aula de hoje, o que precisa ter sempre no primeiro parágrafo da notícia? Esse é obrigatório. Ó, no primeiro parágrafo do texto, é necessário informar ao leitor sobre o que ele estará lendo, respondendo as seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por que ocorreram os fatos, além de apresentar informações novas a respeito do assunto. Então, isso é um resumo do que nós aprendemos na nossa aula de hoje a respeito do LEAD, certo? Pode pausar o seu vídeo agora e registrar também a resposta aí no seu livro. Depois que você registrou a resposta da questão C, lá na página 153 tem o finalzinho dessa atividade, né, que a professora nem colocou, porque não tem espaço necessário para que vocês registrem aí no livro, certo? Mas a atividade pedia para que vocês complementem as informações, ó, que faltaram nas respostas. Mas as nossas respostas nós já fizemos bem completas, então não há necessidade de responder essa questão. Tudo bem? E aí, pessoal, não esqueçam de responder todas as atividades no seu livro, deixar o seu livro, ó, completinho, certo? E eu espero vocês, pessoal, na nossa próxima aula do nosso Movimento Aprender Mais. Tchau, tchau, pessoal!